Entrevista. Atenção para este caso. Um pitbull atacou crianças e mordeu uma menina no interior de São Paulo. Os jovens subiram no teto de um carro para tentar escapar do ataque. Isso é apenas um exemplo, o pitbull também é um exemplo, mas vez ou outra, esses casos de ataque de cães de grande porte, eles repercutem bastante e aí fica aquela dúvida. Foi criado dessa forma? Sempre foi mansinho e atacou do nada? O que fazer para a gente se proteger, proteger o nosso animal, né? E a gente também se proteger. E também saber qual é a responsabilidade do tutor em relação a essas situações. Para isso, para entender melhor esse contexto, a gente vai conversar agora com a Tainara Monteiro, que é veterinária e pode nos explicar um pouco como que situações como essa acontecem. Tainara, bom dia, obrigado por vir aqui conversar conosco. O que acontece para que um animal como esse, que é um animal doméstico, criado ali junto com outras pessoas, ele tenha um comportamento agressivo e no meio da rua tente morder outras pessoas? Bom dia. Olá, bom dia, ouvintes. Tudo bem com vocês? Primeiramente, o pitbull ele foi criado, não era uma raça com o intuito aí de odiar os humanos. Ele foi criado para combater touros, principalmente há muito tempo atrás lá na Inglaterra. Essa raça foi modificada geneticamente com o passar do tempo. Foi uma mistura ali de bulldog com o terrier. E aí foi se complicando, o pessoal mexe muito na genética desse animal e tende a alterar o principal foco dele. Então ele não é criado para odiar os humanos. Mas aí vem um manejo inadequado, o tutor não sabe cuidar. Muitas vezes é um tutor que não tem ali, não sabe cuidar, nunca teve um animal na vida dele, e aí vem e pega um pitbull, que é uma raça que você tem que saber lidar, você tem que cuidar direitinho desde o início, tem que saber aí socializar, e aí pega um animal com o intuito de muitas vezes ser um cão de guarda, que não é a função dele, e modifica ele e o animal se torna algo descontrolado. E aí a gente tem que ir atrás, ultimamente teve essa PL, né, que foi aprovada aí, que é exigido que o animal muitas vezes ande de focinheira na rua. Então, o tutor principalmente tem que conhecer seu animal para saber qual é a necessidade dele. Se é um animal que não quer descontrolado, você vai passear na rua, bota uma focinheira. E aí você vai sempre na guia, porque acontece muitas vezes do animal ter acesso à rua sem o tutor, que foi possivelmente esse quadro. O animal pode ter fugido sim, mas o animal pode ter esse acesso à rua. Tem muita gente que deixa o animal passear sozinho pela rua, e aí pode acontecer esses pormenores. Às vezes o animal vê aquilo como uma brincadeira e acaba que com a questão de fugir, a questão da caça, se torna algo mais emocionante para ele. E aí acontecem esses incidentes. A gente está falando aqui de casos, né, de ataques. A gente lembra daquele caso que o pitbull saiu da casa vizinha, saiu da casa dele, entrou na casa vizinha e acabou matando um recém-nascido. Assim, são muitos casos, né? E geralmente vem seguido os relatos. Não, mas ele sempre foi muito tranquilo, né? E aconteceu isso. Aí eu sigo uma página no Instagram, que é o Teodoro, o pitbull feroz. E o Teodoro, ele é um amor, ele fica na porta, fica no portão de casa, as pessoas botam a mão nele, ele se deita, mostra a barriga, e a gente, nossa, como é que isso pode acontecer? Os cães, Tainara, eles têm personalidade? Ou tudo depende realmente da criação? É muito mais da criação do que em si um caso de personalidade. Eu tô aí entre estágio e formação basicamente 3 anos, e desses 3 anos eu peguei apenas 2 pitbulls que eram mais ariscos. No geral, eles são super dóceis, é fácil de manipular, a gente que costuma furar o animal, né, para fazer acesso, fazer coleta, fazer medicação, a gente não tende a ter intercorrências com ele. Mas, no geral, é muito sobre criação. Você tem que ter um animal ali, não é como se fosse a pulso firme, mas você conhecer o animal. Você tem que saber, olha, ele está começando a demonstrar ali um pouco de insegurança, um pouco mostrando que está um pouco arisco, vai atrás, vai fazer um treinamento com ele. Você precisa fazer enriquecimento ambiental com o animal, você precisa gastar energia. Um animal que ele tem de uma mandíbula muito forte, ele tem uma força muscular muito forte, que se ele pegar, mesmo sem ele querer machucar, ele pode machucar. Numa brincadeira, você pode sair machucado. Então, você tem que focar a energia dele para alguma coisa que realmente é necessária. Então, faz
exercício uma, 2 vezes por dia. Não é um animal que nasceu para ficar dentro de casa. É um animal que você pegou e tem que saber que ele tem a necessidade dele, que ele precisa gastar energia, que ele precisa passear, que ele precisa se alimentar de uma forma adequada. Então, tem todos esses pormenores para ter um animal com a força que ele tem. Assim como muitos outros que também aí se envolvem muito com esses acidentes. Geralmente, no nosso dia a dia, a gente pega mais animais pequenos que são mais ariscos. Mas como eles não têm... Um pincher ou um pitbull? Minha mãe tem um pincher, mais fácil. Minha filha. Se ele tivesse a mordida do pitbull, tava tudo perdido. A gente pega muito animal pequeno, mais bravo do que pitbull, no geral, mas eles não têm a força física que um pitbull tem. Então, acaba que o que sai mais não vai ser um ataque de um pincher, vai ser um ataque de um pitbull. Embora eles ataquem todos os dias. Porém, exatamente, na nossa diária, pega ali 90% dos pinchers são bravos. E ali 5% dos pitbulls são bravos. Então, tem uma diferença muito gritante. É o tamanho, né? Mas o tamanho, a força é o que vai fazer a diferença. Então, é isso. É o tutor saber lidar, saber com quem está lidando também. Então, não só o pitbull, raças que, por exemplo, são para guarda, a gente tem muita dificuldade também. Então, é saber treinar, saber que o pitbull não é inicialmente um cão de guarda, então é um cão fiel, um cão companheiro. Ele era um cachorro babá nos Estados Unidos, nos anos 80, mais ou menos. Então, a gente tem que saber essas questões aí, que muita gente vai lá, cruza pitbull em fundo de quintal, e aí vai misturando um animal que é bravo com outro animal que é bravo. E assim a gente vai tendo esses casos, que não é o certo. É um animal que você percebendo também que ele tende a ter aquele comportamento excessivo de cruza. Então, é um animal mais dominante. Então, se for necessário, castrar. Então, tem todos esses pormenores. Vai pegar um animal, tem que estudar muito sobre a raça. Eu sempre indico. Qualquer raça, não importa qual é. Você tem que pesquisar sobre, para saber lidar, para saber quais são as necessidades, quais são as possibilidades aí. Tem alguns animais que têm predisposição genética. Então, tudo isso está influenciando. Então, sempre pesquisar, buscar saber fazer as coisas tudo certinho. E desde cedo, se houver necessidade, já começar a treinar o animal. E de acordo com onde você vive também, né, Tainara? Você vai pegar um cão de grande porte num apartamento pequeno, né? Isso vai estressar o animal naturalmente. Exatamente. Né? Necessita de espaço. Tem que observar cada detalhe na hora de resolver ter um cão. Né? Você não vai viver, como você disse, num apartamento com um cachorro de 56 quilos, de 50 quilos. Você tem que optar por um cachorro ali até 10 quilos. Você tem que saber que um apartamento não dá para você gastar energia, então o animal vai destruir também. Vai destruir tudo. Então, tudo isso vai se somando, o animal vai ficando mais estressado, o animal ali não tem uma rotina de passeio, então é um animal que é muito mais agitado. É um animal que você tem que socializar desde cedo, senão ele vai ser reativo. Vai enlouquecer, se ele só vive preso. Quando ele vê o mundo... Enlouquece, puxa a coleira, você não consegue passear, acontece acidentes, um animal puxa muito, o tutor não segura, corre, vai para cima das pessoas, então tudo isso influencia. Tainara, queria a tua opinião profissional sobre essa questão da lei, o uso ou não da focinheira, a questão de andar sempre com a guia, né, com a coleira. Você disse que algumas pessoas acabam deixando o animal passear livremente ou sempre levam em consideração o comportamento do animal no ambiente em que ele vive. Veja, dentro da minha casa eu tenho uma cachorra, ela é um animal de médio porte, deve ter ali por volta de 11 a 14 quilos. Qual o nome dela? Né? Ember. Ember? Ember. Foi meu filho que deu o nome. E dentro de casa ela não faz absolutamente nada conosco, né? Pelo contrário, ela é super dócil. Meu filho tem 5 anos, ele só tem um pouco de medo, porque se ela subir nele, ela derruba ele. Mas, enfim, ela alisa, dá abraço, e ela não faz absolutamente nada com ele. Mas uma coisa é o comportamento dela conosco. Ela nos conhece, estamos lá todos os dias, ela sabe que somos nós que alimentamos. Outra coisa é ela, quando está na rua. Eu sempre ando com a coleira e sempre que aproxima alguém, ainda que a intenção dela seja de brincar, eu sempre seguro e a pessoa decide se quer se aproximar dela. E aí a pessoa faz a aproximação. Eu nunca permito o contrário. Profissionalmente, essa é a conduta? Ou a gente pode levar, em casa é dócil, eu posso imaginar que também na rua vai ser dócil com todo mundo. Só para complementar, quando chega em casa, o ideal, quando você chega na casa de alguém que tem um cão, é deixar ele dar uma cheirada mesmo para ele dar uma acalmada? Bom, vamos começar por ele e eu termino por você. Eu sou super contra qualquer tipo de animal, pequeno, médio, grande, andar sem coleira.
Porque acidentes podem acontecer, não só falando em questão de ser dócil ou não, mas um animal, ele é irracional, ele pode correr para o meio da rua em algum momento e ser atropelado, por exemplo. Então, qualquer tipo de animal sou contra ser fora da coleira. Essa questão aí também da focinheira, que foi o que a Pele falou, eu acho que vai mais do tutor conhecer muito bem o animal. Porque não é que vai doer, mas incomoda estar de focinheira. Mas se você sabe que o animal, ele é arredio, tem gente que vai metendo já a mão no cachorro. Então, você, pensando no seu animal, você vai utilizar a focinheira. Tem aqueles estilo cabresto, que é como se fosse só para segurar mesmo a mordida do cachorro. E aí você tem que conhecer seu animal para poder saber, vai precisar de focinheira ou não. E aí a questão da coleira, para mim, são para todos. Não importa raça, não importa porte. Tem que passear na coleira para ser assim. Porque cachorro vai ver outro cachorro, tem um cachorro mais bestinha que vai querer lá brincar com outro e o cachorro não vai gostar. Então pode ocorrer esses acidentes. Então, para mim, sempre de coleira, que é o principal. Vai passear, é dócil, responde os comandos do tutor também. E quando eu chamo, ele vem. Mas é melhor prevenir do que remediar situações. E a sua pergunta foi sobre... Quando a gente chega na casa de que alguém tem um cão, como é que deve ser o comportamento da gente? É bom deixar cheirar mesmo. É bom deixar, porque é o ambiente dele. Né? É o ambiente dele. Ele tá agitado. Se ele tá agitado é porque ele geralmente gosta das pessoas. Mas assim... Tudo tem... Não pode ser também aquela coisa muito exagerada, porque significa muitas vezes que o animal é muito ansioso. Então, deixa cheirar, deixa ele fazer o reconhecimento seu. Se for um animal que, por exemplo, ele vai cheirar e vai pra cima de você por ser um animal muito grande, aí você pede pro tutor dar uma segurada nele e você vai lá e se apresenta pra ele não avançar e voar em cima de você pra cheirar. Mas o indicado é deixar mesmo cheirar, ficar bem à vontade. Pronto, tá aí. Muito bem, conversamos aqui com a Tainara Monteiro, ela é veterinária, falamos aqui sobre os casos, né, de animais de grande porte que têm atacado e qual deve ser o comportamento dos tutores e a responsabilidade deles em situações como essa. Tainara, obrigado pela conversa. Muito obrigada, um ótimo dia. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Vamos embora? Vamos. Vem aí a Aline Souza e o... Vai pedir o quê? Uma